Olá, meus caríssimos irmãos de fé, estamos aqui para mais um vídeo sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, escrito há uns 300 anos aí por São Luís Maria Grignion de Montfort. Estamos aí no número, ou no parágrafo, como você desejar, 64. Mas antes da gente voltar aos pontos aqui da nossa reflexão, do nosso estudo, se você está estranhando aqui o ambiente que eu estou gravando, você com certeza não é inscrito aqui no meu canal, porque os inscritos do meu canal já sabem que aqui é o estúdio que fica... O estúdio não, né? Esse ambiente aqui que eu gravo, né? Que fica na casa dos meus pais aqui em Piracuruca, Piauí, porque evidentemente estou de férias, mas não é porque eu estou de férias que eu não vou gravar aqui os vídeos, né? O canal está funcionando normalmente, como todos os dias. Então vamos dar continuidade aqui onde nós paramos. Paramos naquele ponto 64, aquele ponto onde São Luís dá um toque na ferida de alguns padres, de alguns bispos, de alguns católicos, né? Tá vendo aí o barulho? Isso aí é porque eu estou aqui do lado da BR-343 aqui no Piauí, inevitável, né? Toda hora tá passando um caminhão aí. No dia que eu tiver um estúdio que não tenha, que seja, como é que a gente fala? Que seja a prova de som? Não, não é isso, né? Aquele lá que ele corta o som. Um dia vai ser assim. Enquanto não é assim, a gente vai convivendo com os barulhos externos aí. Bom, mas é aquela alfinetada assim que é quase uma facada no coração de alguns católicos aí. Eu vou relembrar, se você não viu o vídeo anterior, veja o vídeo, mas se você não quer ver o vídeo anterior, não se preocupe, eu vou repetir aqui as palavras de São Luís. As palavras aqui que são assim uma pancada. São Luís é fantástico, né? E é porque ele não escreveu isso aqui agora, né? Faz 300 anos esse texto. Pronto, vamos lá. Depois disso, meu doce mestre, aqui no estilo aqui de São Luís, ele está dialogando com Jesus, né? Está escrevendo o seu tratado, mas num estilo de diálogo. Não o texto inteiro, mas esse pedacinho aqui que nós estamos analisando. E ele vai. Depois disso, meu doce mestre, não é algo digno de pena e admiração ver a ignorância e as trevas de todos os homens deste mundo em relação à vossa Santa Mãe. Não é de se admirar, São Luís está dizendo. Não estou me referindo tanto aos idólatras e pagãos, que por não vos conhecerem, evitam conhecê-la. Não estou falando nem mesmo dos hereges e cismáticos, que evitam se devotarem à vossa Santa Mãe, tendo eles mesmos se separado de vós, de vossa Santa Igreja. Mas estou me referindo aos cristãos católicos, e mesmo aos doutores dentre os católicos, que declarando ensinar aos outros as verdades, não vos conhecem a vós, nem a vossa Santa Mãe, senão de maneira especulativa, seca, estéril e indiferente. Quem são os doutores? São aqueles que se dedicam aos estudos da teologia, são aqueles que se dedicam à evangelização. Na época de São Luís, basicamente, eram os padres e bispos. Descendo a lenha aqui mesmo, eram os padres, nos bispos, nos missionários, que na maioria das vezes eram religiosos, né? Pode ser até que haviam aí missionários leigos, mas tirando aqueles da Coreia, eu não conheço. Se você conhecer, deixa aí nos comentários. Depois a gente volta a esse assunto. E aí São Luís continua os seus argumentos, e aí no final desse parágrafo, que é um parágrafo extenso, né? O parágrafo 64, aqui pelo meio, né, ele diz assim: por vezes os ouvimos falar da devoção à vossa Santa Mãe. Ouvimos quem? A estes que são católicos, que são pregadores, mas que não ensinam muito aquilo que a igreja ensina. Ensinam aquilo que eles acham, aqueles que a sua intelectualidade os levou a concluir. Então, por vezes, os ouvimos falar da devoção à vossa Santa Mãe, não para estabelecê-la e estimulá-la, mas para destruir os abusos, né, entre aspas, que dela se faz, quando na verdade esses senhores são sem piedade e sem devoção terna por vós, porque também não as têm por Maria, olhando o rosário, o escapulário, o terço, como devoções de mulherzinha próprias a ignorantes, sem as quais é possível salvar-se. E quando são responsáveis por algum devoto da Virgem Santa, que costuma recitar seu texto ou pratica alguma outra devoção a ela,
logo lhe mudarão o espírito e o coração. Em vez do texto, vão lhe aconselhar a rezar os 7 salmos. Em vez da devoção à Santa Virgem, vão lhe aconselhar a devoção a Jesus Cristo. É aquilo que eu terminei o vídeo anterior falando justamente sobre isso, né? Alguns padres, alguns bispos que ocultamente ficam dizendo aí, essas devoção para mulherzinha, né? Não, já no tempo de São Luís havia um desses aí. Imagine nos nossos dias de hoje. Longe de mim criticar os senhores bispos ou os senhores padres, né? Estou criticando aqueles que, de certo modo, são passíveis de crítica. Se você é passível de crítica, não importa se você é o Papa ou se você é um bispo ou se você é um padre. Quem é passível de crítica será criticado, né? Não tem aqui uma questão maior quanto a isso. É claro que não podemos faltar com respeito, né? Mas aqueles que são passíveis de crítica vão ser criticados, né? O que nós podemos fazer? Absolutamente nada, apenas colocar o nosso ponto de vista, que na verdade não é o nosso ponto de vista, mas aquilo que está escrito aqui neste tratado. E vem depois uma série fenomenal aqui de São Luís que vale a pena você ler. Eu não vou ler tudo aqui porque nosso tempo aqui é curto. Quando os vídeos ficam longos, você não assiste, né? Que eu conheço o nosso público aqui. Depois, lá no número 66, uma advertência que vale a pena aqui a gente recordar de São Luís. Quando você estiver lendo o seu tratado aí na sua casa, no silêncio, aí na sua intimidade, dê atenção a este número 66, onde ele diz: não presuma receber a misericórdia de Deus aquele que ofende a sua Santa Mãe. Se você está achando, São Luís, em poucas palavras, ele está dizendo isso. Se você está achando que vai para o céu, ou que vai receber a misericórdia de Deus, ofendendo a mãe dele, é um pouco, né? Está com o juízo certo, está analisando as coisas direito, porque você não pode querer receber as honras e os benefícios do filho falando mal da mãe. Não dá, né? É algo que é lógico. Por isso eu sempre disse, desde o primeiro vídeo, o Tratado de São Luís é um tratado muito lógico. No parágrafo 67, São Luís ele traz aquilo que ele mesmo chama de oração abrasada de Santo Agostinho, né? Ele reproduz aqui a oração de Santo Agostinho. A oração está toda em latim e depois vem a versão em português. Eu vou ler um pedacinho aqui desta oração nos últimos parágrafos da oração abrasada de Santo Agostinho. Ele diz assim: ó doce Jesus, que todo bom sentimento digno de teu louvor te ame, em ti se deleite e te admire. Deus de meu coração e minha herança, Cristo Jesus, meu espírito se abandona em ti, para que tu vivas em mim e acendas em meu espírito a brasa fumegante de teu amor, a fim de que se torne perfeito incêndio a arder perenemente no altar do meu coração, a ferver em minha medula, a consumir em chamas o mais íntimo de minha alma, para que, no dia da consumação de minha vida, me apresente junto a ti, completamente consumado. Amém. Essas palavras de Santo Agostinho que estão nessa oração aqui, que é uma oração muito maior, como eu já falei a você, ele está expressando para nós o conceito que, dentro de pouco tempo, no decorrer da nossa leitura aqui, São Luís vai apresentar para nós, que é um conceito de sacrifício espiritual. E este sacrifício espiritual que nós fazemos no nosso cotidiano, no dia a dia da nossa vida, com os nossos oferecimentos, com o oferecimento da nossa vida, com o oferecimento das nossas obras, nós chamamos precisamente de sacrifício espiritual, que nós devemos levar para o altar de Deus, para nos unirmos com o sacrifício espiritual da Santa Missa. Nós, no dia a dia, vamos oferecendo no altar do nosso coração
como diz aqui Santo Agostinho, né? Que é uma oração reproduzida aqui por São Luís. E ele vai nos motivando a oferecer estas nossas boas obras, estas nossas boas intenções, os nossos sacrifícios diários e cotidianos no altar do nosso coração. E quando nós nos encontramos ali, na missa, no máximo sacrifício de Jesus Cristo oferecido pelas mãos de um sacerdote ali no altar, nós nos unimos a este sacrifício pelos nossos sacrifícios cotidianos, e assim nós participamos perfeitamente do sacrifício eucarístico. Ao contrário do que alguns pensam, né, que você participa da missa batendo palma e levantando os braços, levantando e sentando, você participa da missa de forma plena, de forma consciente, de forma ativa. Você participa quando você une os seus sacrifícios do cotidiano com os sacrifícios, o sacrifício que está sendo realizado ali no altar. Os caríssimos irmãos de fé, nesse ponto 67, que é essa oração de Santo Agostinho, nós terminamos esse primeiro artigo dentro do segundo capítulo, que fala que Jesus Cristo é o fim de todas as devoções. No nosso próximo vídeo, que será no dia 1º de janeiro, comemorando aí o dia de Nossa Senhora Mãe de Deus, né, que é a primeira solenidade do ano, nós vamos continuar apresentando aqui os argumentos de São Luís, precisamente na segunda verdade. Então, no nosso próximo vídeo, vamos falar dessa verdade que é: somos de Jesus Cristo e de Maria na qualidade de escravos. Vocês se recordam que nós já falamos sobre isso, mas agora São Luís vai aprofundar mais ainda este tema.